Oi, pai! Olá. Dá pra escutar? Como tá o som, gente? Tá tudo bem? Vocês estão vendo a gente? Uhum. Tá me vendo bem aí? Então, E o som tá bom? tá bom, gente? Acho que tá. Ninguém Ok. falou nada. Você tá melhor em live do que eu, pai. Nem sei como funciona isso. Foi super rapidinho. Aham. E eu falei aqui pra todo mundo que a gente é super pontual, então 19h52 a live tá começando. Ótimo. Bom, gente, eu convidei meu pai pra fazer essa live pra falar um pouco da trajetória deles. Muitas pessoas conhecem a história dele, que é uma história linda de empreendedorismo. Então, pai, eu queria que você começasse a contar um pouquinho da sua história, como foi, sendo neta de libanês, você sempre teve esse empreendedorismo e esse comércio no sangue, e seu avô e seu pai te passaram esses importantes princípios, importantes valores que você carregou na sua vida toda. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, e eu tenho algumas perguntinhas para fazer à medida em que você for contando. Ok. Obrigado pelo convite e eu vou contar de uma forma bastante resumida, porque essa história daria um livro. Mas eu vou Daria tentar. um livro que espero que você escreva algum dia, que você tem muita coisa para agregar para todo mundo. No dia que eu tiver tempo, eu vou escrever um livro. Se E tiver. vários casos bons também. Exatamente. Bem, é, vocês sabem que eu sou descendente de libaneses. Meu avô veio para o Brasil quando ele tinha 14 anos de idade. Ele veio do Líbano, lavando convés de navio. Então, ele veio de carona para o Porto de Santos. Ele tinha apenas US$ 6 no bolso e ele tinha um pedaço de papel escrito: Chico Matar, São João del Rei, Minas Gerais, Brasil. Ele não sabia falar uma palavra de português. Então, chegou no Porto de Santos, um menino de 14 anos de idade, e depois conseguiu chegar em São João del Rei, onde o primo, já abrasileirado, chamado Chico Matar, já era uma pessoa bem-sucedida, então trouxe o primo para ajudar. Então, meu avô veio para o Brasil, ele começou como mascate. Mascate é um cavaletezinho com uma mala, e ele vendia canivete, pente, espelhos, cortadores de unha, essas coisas assim, caneta. Então ele começou e vendia isso nas praças públicas, E ele perto não da... falava português, né, pai? Ele falava muito mal, muito mal. Ele começou a aprender, nem quando ele faleceu, aos 50 e poucos anos, ele não conseguia falar o português direito. Ele teve muita dificuldade de aprender. Tanto é que a minha pronúncia carregada é um pouco do meu pai, que também falava carregado igualzinho meu avô. Então eu tenho uma Muito. pronúncia carregada. É. Algumas pessoas pensam que eu sou português, ou que eu aprendi o português e falo fluentemente bem. A mesma coisa comigo. Muita gente pergunta se eu nasci no Brasil. Acho que a gente fala, não sei, a gente fala rápido também, né, pai? Aí dá essa Exato, pronúncia mais carregada. exato. Então, meu avô começou como mascate e morreu milionário. Ele morreu muito rico, e ele começou do nada. Então, ele foi para mim um exemplo. Depois, meu pai também teve comércio, como o meu avô. Então, nós somos de família de comerciantes. Naquela época, a gente falava comércio porque tinha pouca indústria, mas muito negócio. E meu pai também era do comércio. Uhum. Então, para resumir essa história, eu tinha um colega, eu sou de Oliveira, que fica a 140 quilômetros ao sul de Belo Horizonte, indo para São Paulo, uma cidade que produz café e leite, uma cidade centenária de 140 anos, e uma cidade muito politizada. Então, eu nasci nessa cidade, onde meu pai tinha comércio, e eu tinha um colega, a colônia libanesa lá era muito grande, eu tinha um colega que se chamava, se chama, porque ele está vivo até hoje, Maurício Pitre, e então ele estudava piano com Dona Juju. E eu então achava aquilo bonito, e o Maurício me chamava para poder assistir a aula de piano dele. Eu ficava no alpendre vendo ele tirar o bife. Tchom, 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 tchom. Então aquilo era divertido, eu gostava. E então no sábado, todos os nossos filhos pedimos ao meu pai o que eu queria. Ó, eu preciso de comprar um livro, eu preciso de dinheiro, enfim, cada um fazia o pedido que tinha. Aquela fila de irmãos, 9 irmãos, e como se não bastasse, mais 2 irmãos de criação. Então nós éramos 11 no total. Então
todo sábado, depois do almoço, meu pai sentava numa poltrona e recebia cada um de nós. Então, eu cheguei perto dele. Imagina receber pedidos de 9 filhos. Você já tem 3 filhos e já fica doido. Um quer sapato, o outro ele me bateu. Então, era uma loucura. Isso demorava umas 3 horas, porque ele aproveitava ali para poder dar algumas lições para a gente, ensinamentos, educação. Então, era Coisas demorado. que vocês levam para o resto da vida, até hoje, né? Exatamente. E não podia sair da reunião. Tinha que ficar até o final da reunião. Uhum. E não podia conversar na reunião. Tinha que ficar ouvindo o pai conversar com cada filho. Então eu sentei, ele me sentou no colo, ele me chamava de Zé. E vem cá, Zé, me sentou no colo, me segurou com a mão esquerda o meu braço esquerdo. Eu sentado no colo dele, eu devia ter uns 6 a 7 anos de idade. E ele falou, e eu sei, o que você quer? E eu falei para ele assim, eu quero estudar piano. Quando eu disse isso, ele me apertou o braço com muita força. Então, eu entendi que eu tinha feito uma coisa errada. Aí eu tentei sair. Ele falou, não volta. Eu falei, não, não quero mais não. Quer sim, senta aqui, senta aqui. Aí sentei no joelho dele de novo. E ele pegou e falou, todo mundo, chega aqui perto, todo mundo. Zé, fala bem alto para todo mundo o que você falou para mim. Eu falei, não quero mais não. Quer sim, você vai falar o que você falou para mim. Então, eu falei. E claro que tinha irmão que fazia assim, né? Ó, né? É óbvio, zoa um ao outro, mostra a língua. Então, eu falei assim, timidamente, eu quero estudar piano. Então, meu pai falou assim, vocês ouviram isso? Olha, está terminantemente proibido qualquer um de vocês estudar piano ou qualquer coisa de música aqui nessa casa. Todos vocês vão abrir um comércio para vocês, vão casar, vão comprar uma casa e vocês vão comprar aquilo que vocês quiserem. E o senhor, seu Zé, me chamou de senhor naquela hora, menino de 6, 7 anos de idade. O senhor vai abrir um negócio para você, vai ganhar dinheiro, vai comprar uma casa, vai casar e vai comprar a maior radiola que tiver. Radiola era um móvel que se colocava os discos de vinil para tocar, ficava aquela coisa rodando, tocando. É então, o que você me chama quando eu falo sem parar. Você me chama até hoje de radiola quebrada, quando eu fico insistindo em falar alguma coisa. Repetindo a mesma coisa sempre. Aí ele então e falou assim, e você compra todos os discos de todos os pianistas que você gostar. Mas antes ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, você sabe quem foi Beethoven? Eu, não. Você sabe quem foi Liszt? Não. Pois é, você nunca vai ser igualzinho a eles. São os melhores pianistas do mundo. Agora, você pode abrir um comércio e ficar rico. Então, você vai fazer o seguinte, você vai abrir um comércio para você. Então, passaram-se os anos e meu pai ficou muito preocupado comigo, porque eu tinha o mesmo nome dele. E ele, então, toda hora que eu chegava perto de mim, ele falava assim, o que você vai fazer quando você crescer? Eu tinha que responder, eu vou abrir um comércio para mim. E ele fazia isso diversas vezes ao dia. De noite, ele chegava de viagem, me acordava e falava, Zé, o que você vai fazer quando você crescer? E eu tinha que responder, eu vou abrir um comércio para mim. A gente estava almoçando, sem querer, ele olhava para mim. E eu já balbuciava, eu vou abrir um comércio para mim. Eu estava jogando futebol, ele me chamava, mas às vezes para outra coisa. Eu chegava lá, abrir um comércio para mim. Eu falei, não é isso não, eu quero que você vá ali fazer isso para mim e tal. Então eu fiquei condicionado a abrir um comércio para mim. Ele deve ter falado isso para mim 30 mil vezes, 40 mil vezes, até quando ele faleceu muito precoce. Ele tinha 47 anos de idade e ele faleceu num acidente junto com 2 primos e uma prima. Então, ele tinha 47 anos de idade, mas ele falou umas 30, 40 mil vezes para mim, o que você vai ser quando você crescer? E eu respondi, já te condicionando a isso, né? Eu estava condicionado. Então, Belo Oliveira é uma cidade exportadora, uma das maiores exportadoras de Minas. Ela exporta jovens aos 17, 18 anos para Belo Horizonte, para estudar e trabalhar. Então, eu sou da safra de 67, dos jovens que foram para Belo Horizonte concluir os estudos e fazer universidade. Então, fui para Belo Horizonte muito jovem, aos 17 anos de idade, e eu era office boy de uma empresa de engenharia. Office boy é aquela pessoa que vai comprar cigarro, vai ali pagar um título no cartório, pagar título em banco, enfim, essas coisas lá do escritório.
Então, o meu chefe um dia falou assim, olha, você, por favor, você vai nesse local aqui, ficava a 2 quarteirões do nosso escritório, você vai lá e vai fazer o pagamento desta conta. Então, não se esqueça. Ele achava que eu era do interior, então ele não sabia que eu já tinha uma experiência, porque eu trabalhei com meu pai a vida inteira. Então ele falou, você vai pedir o recibo, pedir ele para carimbar, datar e assinar. E antes de entregar o cheque, você confira o valor do recibo, se é o mesmo valor do cheque. Eu, ok, sem problema nenhum. Eu achei aquilo absolutamente muito rudimentar pelo conhecimento. Básico, né? Porque você já estava acostumada com isso na lojinha do seu pai, que nem os Exatamente. libaneses falam. Todo libanês tem uma lojinha. Exatamente. Eu também trabalhei em lojinha. Meu irmão era pequenininho, então tinha que colocar um caixote para ele subir para poder atender os clientes no balcão, porque ele era muito pequenininho, ele ficava aparecendo só isso no balcão. Então ficava feio. Então colocaram um caixote, aí ele parecia grande no balcão. Aí... Só fazendo uma aspa nessa história, daí a importância que hoje em dia muitas pessoas falam que crianças ou jovens não podem trabalhar, mas daí a importância de jovens poderem terem essa oportunidade de trabalhar, por exemplo, no negócio da família. Um menino de 7, 8 anos sair da escola e poder trabalhar no negócio da família, seja uma banca de jornal, seja uma pequena lojinha. Por exemplo, se tem um menino que tem 12 anos, que o pai faz feira de sábado, qual o problema desse menino de sábado trabalhar com o pai? Porque essa é a melhor faculdade que existe no mundo. Essa legislação é uma legislação da social-democracia. É isso. Os sociais-democratas gostam do Estado grande e acreditam que o indivíduo não sabe tomar decisões. E acreditam que os pais não sabem educar os filhos. Então, aí o Estado entra na sua casa e te dita o que você pode ou não pode fazer com o seu filho. Isso é um absurdo. Isso daria uma live muito boa para outro dia. Então vamos voltar à sua história. Você estava lá conferindo a conta. O Estado não tem o direito de entrar na nossa casa e dizer como nós vamos educar nossos filhos, nem o que nós vamos comer no almoço ou no jantar. Não. Exatamente. Então, eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 6, 7 anos de idade. Eu, depois que saí da escola, passava todas as tardes lá trabalhando, anotando coisas, conferindo mercadorias, conferindo notas, fazendo somas. Enfim, eu trabalhei desde muito cedo com meu pai. E aprendi muito. Eu aprendi com ele como que liderava. Então, chegando em Belo Horizonte, eu era office boy. Era a minha primeira semana de trabalho em Belo Horizonte. Eu ainda estava um pouco assim... receoso, Belo Horizonte, uma cidade grande. Eu do interior não conhecia muito bem como ia nos lugares. Eu só sabia ir onde eu morava e voltava. Eu não conhecia a cidade. Então, mas eu sabia que esse endereço ficava a 2 quarteirões e eu fui lá pagar. Então, na hora que eu cheguei no endereço, tinha uma placa escrito Volkscar, aluguel de carros. E eu falei, gente, que esquisito. Aluga até carro. Pensei comigo. Aí, o meu chefe tinha dito, olha, você vai procurar o senhor Ari Piteira. Eu falei, ok. Na hora que eu cheguei, tinha uma mesinha, só tinha um funcionário, que era ele, o dono da empresa. Uma mesa, e tinha um senhor, já de cabelos grisalhos, com uma piteira enorme na orelha, uma piteira muito comprida. Mas eu, mineiro, cuidadoso, falei, vamos que tem o Zé Piteira e o Ari Piteira. Então, não arrisquei chamá-lo de Ari Piteira. Falei, eu estou procurando, por favor, o senhor Ari Piteira. Ele pegou, deu um sorriso. Pegou a piteira, colocou na boca e falou, sou eu. Então, eu vi que eu estava diante do dono da empresa, Ari Piteira. Falei, olha, eu sou da construtora Euler Barbosa e eu vim aqui fazer um pagamento. Então, por favor, o senhor podia me dar o recibo? Então, ele pegou um bloco de recibo, procurou, achou. E eu falei, por gentileza, o senhor poderia... carimbar, datar e assinar? Então, ele imediatamente fez isso. Tinha uma carimbeira, um lugarzinho de 2 andares de pendurar carimbo, com uma almofadinha para poder molhar o carimbo e bater. Essa figura é presente em mim todos os dias. Eu lembro dessa figura. Imagino. Ele pegou, assinou, carimbou, datou, me entregou o recibo. Destacou e me entregou uma via do recibo. E eu, segurando o cheque, não entreguei o cheque. Fui conferir primeiro o valor.
Vi que o valor batia com o valor do cheque. Então, eu entreguei o cheque para ele. No que eu entreguei o cheque para ele, é que eu fui ler o teor do recibo. E estava escrito, uma diária de Volkswagen era tanto. E eu fiz uma regra de 3 num milionésimo de segundo. Se um dia é X, 365 é 365X. E eu balbuciei. Assim, eu não sei por que motivo, o fato é que eu balbuciei em voz alta. Eu disse assim, eu disse para mim, eu vou abrir um negócio desse para mim, olhando o recibo. Então, eu estava condicionado pelo meu pai a abrir um negócio para mim. Então, dentro de mim, o meu radar estava ligado. Embora eu estava despretensiosamente ali fazendo um pagamento, mas o meu radar interno estava ligado. Então, eu falei, eu vou abrir um negócio desse para mim. E o Soripter falou, o que você disse? Eu peguei acanhado, envergonhado, constrangido dele ter entendido o que eu falei, porque eu balbuciei para mim, eu nem sabia por que saiu em voz alta. E desculpe-me, eu estava só lendo o texto do recibo. Muito obrigado. Levantei rápido e saí. E ali naquele momento, graças às 30 mil vezes, 40 mil vezes que meu pai disse para mim, você vai abrir um comércio para você quando você crescer. Então, naquele momento, eu não fiz business plan, eu não fiz pesquisa de mercado, nada. Eu simplesmente tomei uma decisão. Eu vou abrir um negócio desse para mim. Então, deu certo. E deu no que deu, né? Exatamente. Então, hoje... Seguiu sua intuição. Segui minha intuição, os ensinamentos do meu pai, né? E hoje tem a Localiza, que é a empresa listada mais valiosa do mundo, dentre todas as empresas de aluguel de carro listadas. Uma empresa... No mundo todo, né, pai? Eu tenho orgulho de ter trabalhado lá durante 40 anos como presidente, como CEO. Não só trabalhado, construído, né? Exatamente. Hoje eu sou o acionista da Localiza e, já respondendo uma pergunta de alguém, eu não mais vou voltar para o mundo dos negócios. A minha parte, o meu período de empresário, de estar na ativa, terminou. No dia 13 de dezembro de 2018, eu aceitei o convite do Paulo Guedes, fui para o governo para poder vender estatais, reduzir o tamanho do Estado. E naquele dia eu virei minha página. Eu não era mais empresário a partir daquele dia. Me transformei em servidor público. Fiquei 19 meses no governo. Senti que a privatização está um pouco difícil de acontecer por uma série de resistências do establishment. Então eu preferi sair e agora eu vou dedicar o meu tempo aos institutos liberais, disseminação da causa liberal, a importância do liberalismo para um país. Onde você realmente vai poder fazer e ver a diferença, né, pai? Exatamente. Então, eu vou dedicar, por propósito, eu cheguei a um ponto que, graças ao meu trabalho e a Deus e aos meus amigos, a minha família, eu posso me dar ao luxo de dedicar a uma causa sem fins lucrativos, que são os institutos liberais, que sempre minhas filhas também me ajudaram nos institutos, elas participaram dos institutos ativamente e na campanha política participaram também ativamente de candidatos que nós tínhamos simpatia e que elegemos, todos os que nós ajudamos, nós elegemos. Então, isso que aconteceu. Então, hoje eu sou um ex-empresário, eu sou um capitalista, continuo acionista das minhas empresas, perfeito? Mas não voltarei mais para o mundo dos negócios. Eu acho que eu posso agora, com a minha experiência, contribuir mais e melhor para o Brasil, para que nossos filhos, nossos netinhos, as próximas gerações... merecem um país melhor. Pai, e voltando um pouquinho nessa história, só quero que você conte uma coisa que muitas pessoas não sabem, que é quando você mudou para Belo Horizonte, apesar de seu avô ter morrido milionário, o seu pai ter tido uma boa vida, com o tempo ele foi emprestando dinheiro e acabou que você foi para Belo Horizonte por conta própria. Você tinha 22 anos? 21? Eu tinha 17. 17 anos, imagina, um jovem de 17 anos do interior foi para Belo Horizonte, trabalhando como office boy para pagar, para pagar a própria faculdade. Aí tem uma história muito legal que eu quero que você fale, que isso conta muito sobre você. Que é que você, nessa época, você não tinha dinheiro para sentar e comer num restaurante. Então tinha um bar que você sempre ia, se não me engano era perto da sua faculdade ou perto de onde você trabalhava,
que você fez amizade com os garçons, ficava lá a tarde toda, quando você estava, tipo, livre, sem trabalho, sem faculdade, e os garçons, sendo seus amigos, eles, tipo, juntavam o restinho de chopp dos clientes ou o restinho de petisco e levavam tudo para você. Acho essa história muito legal você contar, que isso conta muito de você como pessoa e é uma característica que você usou para o mundo dos negócios, para a sua vida e deu no que deu. Isso assim, tinha um lugar que ficava a um quarteirão do escritório, chamava-se Lanchonete Nacional, e eu fiz amizade com o Bolinha. Bolinha era um garçom e ele ficava indignado porque eu e o meu amigo sentávamos, pedíamos uma cerveja e ficávamos lá 2, 3 horas com uma cerveja. A gente ia bebendo devagarzinho aquela cerveja, porque não tinha dinheiro para tomar. Então, ele ficou nosso amigo. Então, a mesa que a gente sentava sempre era a pior mesa, é a mesa perto da cozinha, na hora que estava indo para a cozinha. Então, aqueles restinhos de petisco que ficavam, ele sempre falava assim, posso trazer um filezinho quentinho para você? E falava para o cliente dele. O cliente, ok. Aí tinha 3, 4 pedacinhos de filé e ele, ao passar para a cozinha, ele deixava despistadamente na nossa mesa. Também cerveja, ele dizia, posso trazer uma cerveja geladinha para você? Falava para os clientes. O cliente, ok. Às vezes tinha 3 dedos de cerveja ainda. Então, ele passava e deixava despistadamente na nossa mesa. Então, restinhos de garrafa de cerveja e restinhos de petiscos, ele deixava sempre na nossa mesa. Então, eu ia lá sempre aos sábados, eu ia lá porque era o único lugar que eu podia ir e sem gastar muito dinheiro. Daí a importância de criar relacionamentos, né, pai? Para a vida, para tudo na vida. E quando a gente não ia, o Bolinha, a gente soltava uma semana de lá, o Bolinha, o que houve? O que aconteceu? A gente brincava, não, da última vez você trouxe pouca cerveja e a cerveja que você trouxe ainda estava quente. Aí ele morria de rir e ele escolhia umas cervejas melhores para trazer para a gente. Então foi muito divertido. Pai, outro ponto que eu quero falar é que nem você falou, sociais-democratas, eles colocam sempre o empresário, o empreendedor como vilão da história. E aí, uma coisa que várias pessoas perguntaram, o que te motivou a abrir uma empresa? Tem vários motivos que você pode querer abrir uma empresa. Crescimento pessoal, profissional. E eu quero deixar aqui bem claro um pensamento liberal que nós temos, que você passou para nós, filhas, que as pessoas também abrem negócios para ganhar dinheiro. As pessoas gostam do lucro, nós amamos o lucro. Porque lucro não é o vilão. Os empresários não são os vilões da história. Você pode comentar um pouco sobre isso? Sobre gostar de lucro, gostar de fazer dinheiro. O que tem de errado com isso, gente? É isso que faz o mundo girar, é isso que gera emprego, gera renda. Ok. Existem 2 tipos de empresário. O empresário normal, que abre as portas do seu estabelecimento e compete no mercado de forma ética e transparente. E existe um grupo pequeno de pessoas que, na realidade, são corruptos, transvestidos de empresários, que montam empresas, principalmente, vocês viram, construtoras. Vocês viram a Lava Jato, vocês viram tanto que essas construtoras que eram grandes, e o que essas construtoras faziam. Então, na realidade, houve uma transferência de renda do cidadão brasileiro, de todos os cidadãos brasileiros, para aquelas construtoras e para aqueles políticos corruptos. Então, tem 2 tipos de empresário. Vou falar sobre o empresário na acepção da palavra, que é o empresário que nós conhecemos, aquele padaria da esquina que você vai, o jovem que tem um carrinho de pipoca ou de cachorro-quente, ou que tem um supermercado, um posto de gasolina, não importa. Não importa, qualquer empresário. Empresário. Aquele que não tem relações incestuosas com o Estado. Exatamente. Ok. Então, o empresário, ele é movido por alguma coisa que faz com que ele queira realizar. A realização dele é construir uma coisa cada vez maior. E para construir essa realização, ele vai em busca do lucro. Exato. O lucro, mais ou menos, é uma auferição, uma forma de medir a competência do empresário. Então, eu diria, às vezes você pode dizer, diga-me qual é o seu lucro, te direi qual é a sua competência.
Ok, isso é verdade. Tem momentos de turbulência na economia, desce, sobe, dólar, crises. Então, uma empresa pode ter oscilações nos seus ganhos. Mas, olha, gente, isso é uma verdade. A lucratividade demonstra a capacidade do empresário. Então, vocês conhecem centenas de empresas que estão há anos e anos surfando, porque são muito bem administradas. E vocês conhecem empresas que, às vezes, por causa do ramo, não porque não foi bem administrada, o ramo é muito difícil e acabou que essas empresas tiveram dificuldades no meio do caminho, foram vendidas ou fizeram fusão. Mas o fato é que quando o indivíduo abre um posto de gasolina e que ele quer ter 2 postos, ou 3 postos, ou 4 postos, ou abre uma churrascaria, quer ter 1, 2, 3, 4 churrascarias, ou abre um restaurante de comida libanesa, quer ter 1, 2, 3, 4 lojinhas de comida libanesa, ou se ele abre uma locadora de veículo que quer ter 100, 50, 1000 agências de aluguel de carro, é o espírito empreendedor do ser humano. É isso que move o mundo. E graças ao capitalismo, nós temos hoje, somos muito mais longevos hoje. Na época de Luís XIV, a idade média era 35 anos de idade média. A expectativa de vida era muito baixa. Hoje, a idade média no Brasil, a expectativa de vida são 73 anos. Eu tenho 71 anos. Então, a minha mãe tem 104 anos. 104. Então, verifique que o capitalismo trouxe melhoria na qualidade de vida, no saneamento, ainda que não seja para todos, trouxe melhores remédios, trouxe melhor alimentação, enfim, os confortos de uma sociedade moderna, graças ao capitalismo. Então, quero lembrar de vocês, no livro de Adam Smith, perfeito? Ele diz... A riqueza das nações. Na riqueza, ele diz o seguinte, graças à ambição, à ganância, porque ganância em inglês não é igualzinho em português. No português tem outra conotação. É pejorativo. Em inglês, ganância não. Ganância é ambição. Então, ele falava o seguinte, graças à ganância do padeiro, ou seja, graças ao padeiro querer ter lucro, não me falta o pão fresco todos os dias pela manhã. Graças à ganância do açougueiro, não me falta carne no almoço. Graças à ganância do cervejeiro, graças à vontade do cervejeiro ter lucro, não me falta cerveja à noite. Então, é o seguinte, o que move a sociedade é o lucro. Se nós temos um iPhone, se nós temos um carro, se nós temos uma camisa que você pode lavar facilmente, ela não amarrota, não importa se você tem uma caneta, que você tem uma borracha que apaga, não importa o que você tenha. Alguém está por trás disso querendo oferir lucro. E ao querer oferir lucro, aí vem a obra da Ayn Rand, que vem A Virtude do Egoísmo. A Virtude do Egoísmo. Esse livro é maravilhoso, gente. Espetacular. Ele tinha que ser obrigatório a leitura em toda a escola. Exatamente. Este livro, então, ela diz o seguinte, quando uma pessoa quer realizar os seus caprichos, sem querer, esta pessoa está fazendo o bem para terceiros. Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Se, por acaso, uma pessoa resolve, por exemplo, no meu caso, criar cavalos, que seria um capricho, que é, de uma certa forma, uma vaidade de uma coisa que eu gosto. É um hobby. É um hobby seu. Sem querer, eu criei 40 empregos. E aí eu compro ração, compro remédios, tenho enfim, eu faço circular uma riqueza em volta disso e gero 40 empregos. Então, a virtude do egoísmo é mesmo no hobby. Se a pessoa tem um barco, tem um piloto e um marinheiro, tem mecânico, vai consumir combustível, paga imposto, e aí vai. Se a pessoa tem uma casa de praia, tem o caseiro, e aí começa tudo de novo. Então, ou seja, qualquer coisa que a pessoa faz por vaidade, acaba que isso gera para a sociedade um ganho para todo mundo. Então, o importante do liberalismo... Estamos todos conectados, né, pai? É um emprego dos... Por exemplo, você criando os cavalos.
são 40 pessoas que você emprega no Aras por causa dos cavalos. Tem as viagens que você faz, querendo ou não, tem as passagens. Aí a viagem, você vai e fica no hotel, tudo isso por causa de cavalo. Tem os veterinários, tudo isso. Você empregos indiretos. Isso. Uhum. Então, por isso a importância, por exemplo, do liberalismo, é que o liberalismo acredita no indivíduo, acredita no homem. O homem é o centro do universo para o liberal. A liberdade do homem. Da liberdade e a capacidade do homem de fazer suas próprias escolhas. Exatamente. Enquanto a social-democracia parte do princípio que o homem é um boçal, não sabe decidir, então o governo vai decidir por ele. Por isso que e entra na nossa casa ditando leis, por exemplo, a respeito de como devemos criar ou educar nossos filhos. Exatamente isso. Então, cuidado, porque a social-democracia tem um slogan que é o estado do bem-estar social. Quem é contra o estado do bem-estar social? Olha que maravilha! Quem dera se existisse, né? O slogan é bonito, mas não funciona. Na prática, já vimos que não funciona. Exatamente. É o Brasil. Hoje, o maior problema do Brasil que nós temos é o passado. Por exemplo, foi afastado hoje pelo tribunal um juiz, um desembargador de São Paulo, que em Santos, ele intimidou um guarda civil. Então, ele foi afastado. Mas ele vai continuar recebendo o salário e vai continuar recebendo os penduricalhos. Isso é fruto de quê? Do establishment, da social-democracia que nos deixou esse legado. Então, isso é um absurdo. Nós, brasileiros, vamos pagar o salário desse indivíduo que foi afastado das suas funções. Não só o dele, mas de várias pessoas que estão em situações assim ou piores até, né, pai? Por isso que o Brasil tem tanta desigualdade, porque poucos têm muito, ou seja, do dinheiro arrecadado de impostos de cada um dos nossos pagadores, esse dinheiro, em vez de ser alocado para todos e para os mais necessitados, vai para uma casta do establishment, de gente do judiciário, do Congresso, do Executivo, servidores públicos, empresários ou fornecedores que têm relação com o Estado, enfim, esse dinheiro... Enfim, não tem fim isso, né? Ô, pai, é muito bom te escutar falar, queria ficar aqui para sempre, mas acho que a gente pode até marcar uma outra live, que as pessoas estão gostando, são mais de 1000 pessoas aqui vendo, para falar sobre, às vezes, liberalismo. Acho que esse seria um tema muito legal, ainda mais com o fórum do IFL vindo. Mas para a gente não se alongar muito nessa live, eu queria te fazer 3 perguntas que foram recorrentes. Uma coisa que eu quero que você fale é que você deu uma aula pra gente outro dia no Aras. Estávamos meu pai, a Rafa, que é a mulher do meu pai, minhas irmãs e os maridos e namorado. E a gente começou a comentar. A mentalidade do jovem de hoje é muito focada em qualidade de vida, saúde. Nós jovens, como toda essa geração, nós queremos ter tempo para amigos, para fazer viagens, para fazer academia todo dia, para lazer. Mas isso é muito diferente da mentalidade, por exemplo, do meu pai. Mas também essa mentalidade de dono de empresa. Que qualquer grande empresário, toda grande história de sucesso, qualquer empresário que você look up to, eles, para chegar onde eles chegaram, isso exige muito sacrifício. O meu pai, eu vejo isso porque eu tenho um pai empresário e apesar dele ser um pai super presente, chegava em casa nem que fosse 10, 10 e meia da noite, ele ainda encontrava tempo para nem que fosse ler uma história com a gente. É diferente de outros pais que estão sempre disponíveis, porque meu pai é um pai empresário. E para chegar onde ele chegou, isso exigiu um sacrifício enorme. Então eu queria falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho disso, que foi o que você falou pra gente no jantar, que na sua mentalidade, na sua cabeça, você está ali para trabalhar, então o horário comercial é das 7 às 7 da noite. Você podia falar um pouquinho disso, aquilo que você falou aquele dia? Ok. Só quero lembrar, para não perder o timing, hoje a Câmara dos Deputados aprovou a implementação de um novo Tribunal de Justiça, número 6, em Minas Gerais. Ou seja, vai custar 270 milhões por ano. Estão agigantando o tamanho do Estado. 270 milhões seriam melhor aproveitados
fazendo creche na periferia para que as mães pudessem trabalhar fora, melhorando a segurança dos nossos policiais com coletes à prova de bala, com melhor armamento, notebooks, enfim, teria muito melhor aplicação desse dinheiro do que abrir mais um tribunal de justiça. Mais gente, mais servidor público, mais salário, mais... Só queria fazer essa observação para não perder o timing do dia de hoje. É absurdo. Aliás, aproveito esse momento para poder fazer o meu merchandising, Sara. Por favor, me sigam nas redes, @salimatabr, e eu tenho essas notícias todos os dias. O que acontece é o seguinte, nós estamos numa sociedade em transformação, essa nova juventude deseja, aspira por muito mais do que as gerações anteriores aspiraram. Essa nova geração quer contribuir para o país, para a sociedade como um todo. Para o mundo. Para o mundo. Essa nova sociedade, essa nova geração deseja construir as bases, iniciar a construção das bases de uma nova sociedade. Já iniciou a construção dessa base, já está em andamento. Então, vocês vão verificar que agora, depois dessa pandemia, essa base foi mais aumentada ainda, porque fez com que as pessoas pudessem ter mais qualidade de vida, podendo trabalhar em casa, part-time, alguns dias da semana. É só dizer o seguinte, eu não conheço nenhum empresário de sucesso que não tenha custado muito pessoalmente esse sucesso. Se você perguntar a qualquer um, não vou citar nomes, mas só para vocês lembrarem as pessoas que conhecem. Qualquer um que vem à mente, né, pai? Desde o dono da padaria da esquina, do carrinho de pipoca, da banca de frutas ou de jornal, verifique as horas que trabalha aquele senhor que cuida da banca de jornal perto da sua casa. Então, sucesso custa caro, custa disciplina, custa trabalho muito, custa começar mais cedo do que os seus concorrentes e trabalhar até depois dos seus concorrentes. Eu me lembro de um concorrente, sou muito amigo dele hoje, ele não está mais no mundo dos negócios de aluguel de carros, e ele falava, se puderam ter sucesso, você é um tarado, você e seu sócio chegam 7 horas da manhã. Aqui em São Paulo a gente só chega às 9. Outra coisa, você é um tarado, você fica até 10 horas da noite. Eu não, eu saio para poder jantar com a minha mulher e com amigos todo dia. E, passados esses anos, eu vejo por que você teve sucesso e eu não tive o sucesso que você teve. É porque eu trabalhava mais do que ele, 4, 5 horas por dia. 4, 5 horas por dia. Multiplica isso por semana, por mês, por ano, 10, 15, 20 anos, e você vai ver que é uma enormidade de tempo. Então, pessoal, sucesso custa caro. A menos que você case com uma viúva rica, é muito difícil você fazer dinheiro trabalhando. Isso eu acho um recado muito importante para a nossa geração. A nossa geração, nós queremos tudo ao mesmo tempo, né, pai? E essa questão da qualidade de vida versus sacrifício exigido para chegar onde se quer chegar no quesito profissional, às vezes não paramos para pensar que o caso é esse. Todo mundo que deseja realmente ter sucesso em alguma profissão, por exemplo, tem que se dedicar demais, fazendo sacrifício ao longo do caminho. Sara, e quando eu fui para o governo, no meu primeiro dia de trabalho, eu cheguei às 7 horas da manhã. A porta estava fechada. Então eu bati delicadamente na porta, nada aconteceu. Eu bati com um pouquinho mais de força. E veio um guarda meio escabelado, meio dormindo, e abriu a porta. Aí eu cumprimentei, bom dia. Ele, bom dia. Eu falei, olha, por gentileza, eu gosto de chegar às 7 horas. Então amanhã, por favor, esteja a posto 7 horas da manhã. No dia seguinte, quando eu cheguei às 7 horas, ele já estava na porta, em pé, me esperando, e já abriu a porta quando eu desci do carro. Porque eles não estavam acostumados no governo pessoas chegarem às 7 horas da manhã. Então, isso não é o governo, perfeito? Deve ter alguém que chega às 7 horas em certos dias, em certos momentos, por necessidade, mas isso não é normal. Mas no governo, eu digo para vocês, tem muita gente que trabalha muito, inclusive servidores que trabalham até de madrugada, em períodos difíceis, eles trabalham muito também. Então, tem servidor é igualzinho padeiro, é igualzinho empresário, é igualzinho advogado. Tem o ruim, o bom e tem o ótimo.
Então, o claro. servidor tem de tudo. Eu tive sorte porque eu convivi com os melhores servidores da Esplanada. Sara, o nosso tempo esgotou. Isso que eu ia falar. Só falando uma coisa para fechar. Isso que a gente está falando de trabalhar trabalhar exigindo sacrifício pessoal, é só para falar também que não existe certo ou errado, existem escolhas. Eu posso resolver ter uma qualidade de vida ótima, viajando, saindo com amigos, saindo para jantar com meu marido, aproveitando minha filha toda tarde, mas isso vai ter um custo na minha vida profissional. Não existe certo e errado, só queria deixar isso, disso que conversamos outro dia com meu pai. Pai, última coisa para fechar essa live, que eu não queria que terminasse nunca. Uma frase que uma pessoa me mandou e acho que tem muito a ver com o seu pensamento, que você sempre falou isso para nós 3 filhas. Pai rico, filho nobre, neto pobre. O que você acha dessa frase? Essa máxima tem sido mais verdade. Não é absolutamente verdade para todas as famílias. Mas hoje, se você fizer uma análise das famílias mais ricas dos anos 50, 60 e 70, você vai ver que a maior parte dessas famílias foi pai rico, filho nobre, neto pobre. Existem, sim, algumas famílias tradicionais que estão por gerações continuando a crescer. Inclusive, em São Paulo, vocês têm algumas famílias que estão ultrapassando gerações e estão seguindo. Mas essas são as exceções. Então, todas as famílias têm que se cuidar para que esse legado, que de alguma forma foi construído por alguém, que esse legado não desapareça. Então, é necessário, é importante que herdeiros tenham a responsabilidade de não permitir esse patrimônio ser diluído, que esse patrimônio possa ser preferivelmente aumentado. Então, essa é uma responsabilidade de herdeiro, fazer com que aquela riqueza continue produzindo, gerando empregos, riqueza ou poupança. Mas não se pode apenas aceitar pai rico, filho nobre, neto pobre. Não pode aceitar. Tem que ir contra isso e buscar alternativas para que a família possa continuar sempre ter um nome, para que aquele legado seja duradouro. Pai, muito obrigada pela live. A gente vai ter que marcar muitas outras, porque sempre que você fala é maravilhoso escutar. Só quero te falar que tem várias pessoas da Localiza aqui. A filial de Uberlândia também está aqui nessa live assistindo. Várias pessoas de Oliveira também. Muito obrigada. E só queria falar também, coisa que eu sempre falo, que seu pai, ele não viveu para ver o que você construiu, sua vida, mas eu tenho certeza que ele estaria muito orgulhoso de você, que nem eu tenho muito orgulho, minhas irmãs também. E obrigada pelo seu tempo. Gente, muito obrigada por ver aqui. Eu vou deixar a live salva e a gente marca mais, pai. Depois a gente conta com todo mundo. Um beijo a todos. Tchau, gente.